Bom, enquanto eu orava, analisava tudo aquilo que Deus está fazendo, tanto aqui quanto aí, e tudo aquilo que Deus tem feito também ao redor, né, no nosso país, no nosso mundo, eu comecei a observar o quanto a beleza ela tem se perdido, certo? De alguma forma, a beleza, a alegria, ela tem se perdido em alguns momentos. E é por isso que hoje eu quero partilhar com vocês algo em relação a um genuíno e verdadeiro amor que nós vamos encontrar em Oséias, tá certo? Mas enquanto eu analisava as estruturas, eu comecei a observar o quanto a beleza tem se perdido. Se você consegue ver um pouco, né, do lugar aqui, pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de pregar daqui hoje, há uma beleza estética, estrutural, arquitetônica, mas a beleza do mundo ela tem se deturpado ao ponto de Cristo, a Deus, ele não ser mais o centro das coisas. Então, por mais belo que uma estrutura possa ser, por mais belo que uma construção arquitetônica possa ser, de alguma forma, Deus ele não é mais o centro de vários segmentos da nossa sociedade, da nossa cultura. E é por isso que o mundo ele tem se tornado um pouco mais feio. Talvez mais rico em alguns lugares, talvez mais esplêndido em algumas cidades, mas aquilo que é a centralidade, que é Cristo, tem se perdido em alguns momentos. E é por isso que o mundo hoje, a modernidade ou a pós-modernidade, ela tem gerado o homem como centro. Na verdade, desde a criação da humanidade até onde estamos, há uma guerra constante entre o homem deixar Deus tomar o lugar de centro e, de fato, o homem tomar esse lugar de centralidade. E é por isso que nós vamos observar muitas coisas acontecendo na história da humanidade. A gente vai observar muitas coisas acontecendo com o homem e, de alguma forma, nós não percebemos o quanto o egoísmo humano, o quanto o egocentrismo humano tem gerado uma destruição e tem feito com que a criação, de alguma forma, tenha perdido a beleza. Se você analisar comigo, por exemplo, a pandemia, eu sei que aí em Manaus, né, para onde nós estamos pregando agora, em Manaus houve um grande surto, grandes dificuldades, assim como aqui no sul, em Joinville, a gente também teve muitas dificuldades. Mas não entrando nesse assunto específico, mas falando a respeito do geral, do macro, nós vamos observar que nesses últimos anos, né, quase aí 2 anos de pandemia, nós observamos números passando na nossa televisão, nos nossos celulares, números de mortos. Nós observamos pessoas morrendo, pessoas indo para UTIs, pessoas saindo da UTIs, e pela graça de Deus, nós temos observado isso hoje, mediante a medicina, o decréscimo, né? Esses números têm de alguma forma diminuído, as mortes têm diminuído pela graça de Deus, mas enquanto as mortes estavam no seu hype, no seu ápice, de alguma forma nós olhávamos para aquilo, e eu não sei você, e simplesmente pensávamos no número. Nós não pensávamos, quem sabe, que por trás daquele número existe uma pessoa, uma família, cônjuge, filhos, parentes. Aquele número que aparecia na nossa televisão diariamente era uma vida, uma pessoa com uma história, com uma identidade. E é isso que tem me incomodado, é nós não mais amarmos como deveríamos amar. Nós não mais nos importarmos como deveríamos nos importar. E a pandemia é um reflexo disso, mas não é tudo. Se você analisar outras coisas, chacinas, assassinato de crianças, morte, fome, pestes, enfim. Tudo isso acontece, está acontecendo agora algo em outra parte do globo. E será que nós temos agido de íntima compaixão? Será que nós temos chorado? Será que nós temos importado? Será que nós temos orado por isso? Ou será que só nos importamos com o nosso lugar, com a nossa casa, com a nossa comunidade, com a nossa cidade? O que acontece é que o amor sacrificial, esse amor que Cristo nos ensina, ele de alguma forma tem sido deturpado pelo pecado do homem, pelo próprio homem.
Esse amor sacrificial que outrora fazia com que nós viéssemos a chorar, a se importar, a ligar para uma pessoa que precisa de ajuda, a abraçar alguém que precisa de ajuda, isso tem feito com que nós estivéssemos, ok, a pessoa tem a vida dela, o problema é dela, eu vivo a minha vida. O mundo ele tem perdido a beleza. A beleza que existia na criação tem se tornado cada vez mais um pouco feia, um pouco obscura, um pouco opaca. A escuridão, ela tem feito com que eu e você não amássemos mais como deveríamos amar, não brilhássemos mais como deveríamos brilhar. A escuridão dos afetos, a escuridão dos relacionamentos, essa perca do amor genuíno tem feito com que nós não amássemos mais como deveríamos amar. E é por isso que eu penso que o pecado não tornou somente opaco o nosso coração em textura, mas o pecado tornou, de fato, a nossa essência como amantes e como amados. A nossa essência como genuínos filhos de Deus e discípulos de Cristo. É como se o pecado, ele não só tornasse nós esteticamente a textura do coração, mas mudasse a essência, coração de carne e estômago de pedra. E de alguma forma, isso tem feito com que nós não venhamos mais nos importar com aqueles que precisam e devem ser importados. Aqueles que precisam ser amados. A mensagem de hoje é sobre amor, mas um amor que transcende espaços, que transcende histórias, que transcende pecados. É por isso que eu queria que você abrisse comigo agora, para a gente entrar no prelúdio de Oséias, mas antes de entrar no Oséias, eu quero que você abra comigo em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, verso 24 até 27, diz o seguinte: Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. O que nós vemos em Ezequiel, eu não vou adentrar a esse livro, mas essa é uma mensagem de Deus a respeito do que aconteceria com Israel, e nós, como enxertados nessa videira verdadeira, também temos participação nisso. Mas o que Deus fala a Ezequiel é sobre uma mudança de amor. O que fala no versículo 25 é: Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos, ou seja, uma purificação de pecados. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. E o interessante do que acontece em Israel, e se você olhar a história de Israel, você vai observar uma nação que ama a Deus, mas que também é uma nação que cai no pecado de idolatria em vários momentos. Um teólogo afirma que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e eu acredito que isso não se refere somente à história de Israel, mas sim à história da humanidade, assim como eu e você. Se nós não tivermos a purificação de Deus para que venhamos a acabar com os ídolos que nós construímos, nós nunca conseguiremos adorá-lo de forma genuína. É como se houvesse um centro da nossa existência e que nessa centralidade nós podemos colocar quem nós queremos. E mediante a isso nós escolhemos ou o homem, ou os pecados, ou os prazeres, ou a Deus. Mas para que Deus faça isso, Deus teve que vir em forma de homem, viver como homem, morrer como homem, mas da mesma forma ressuscitar e nos dar a vida eterna. A purificação dos pecados acontece mediante a Cristo, e é Cristo que faz com que nós, outrora condenados, agora justificados. O interessante da palavra justificados é que justificar é mediante a lei. Como nós, então, pecadores, somos justos mediante a lei, nunca seremos. Mas quando olhamos para Cristo, quando Deus, então, olha para Cristo, nos declara justos.
que acontece em Ezequiel é essa transformação de corações. É por isso que no verso 26 diz: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei esse coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, eu mudarei a estética, a sua estética, a estética e a essência. Eu mudarei aquilo que de alguma forma foi opaco, a beleza foi perdida, eu colocarei novamente aquilo dentro de você que deveria sempre existir, o amor a mim como Deus. Verso 27 diz: porei dentro de você o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Ou seja, se Deus não colocar em nós o amor a Ele, se Deus não nos purificar dos pecados nossos, nós nunca conseguiremos obedecer os seus decretos e viver acima, e viver sobre os seus estatutos. O que Deus está falando é sobre uma mudança de beleza, uma mudança do amar, uma mudança do se entregar. Tem um teólogo chamado James Smith, acredito que o Aldair deve ter já colocado ou proposto algumas leituras na comunidade, ou para alguns. Tem um livro dele que fala: você é aquilo que ama, aquilo que você ama. E eu acho que esse é o ponto que nós deveríamos entender. Se você puder ler esse livro, faça a leitura. Mas o que acontece é que se nós amarmos a Deus, a forma como amamos e a quem amamos transforma quem somos. É por isso que não adianta nós termos uma estética cristã e não uma essência cristã. Podemos ter uma estética gospel, mas não um amor genuíno a Cristo. Nosso objetivo é fazer com que torne-se belo aquilo que um dia foi perdido pelo pecado. E faremos isso quando deixarmos ou entendermos que Cristo é o centro de todas as coisas e de tudo. Amém? E falando sobre esse amor sacrificial, esse amor que Jesus transforma, eu não poderia esquecer do profeta Oséias, eu não poderia esquecer dele. Oséias, ele é, de fato, um profeta menor, e não um profeta menor pela sua estatura ou por sua irrelevância, mas sim pela sua construção teológica, enfim. Mas o que Oséias vive, o que Oséias propõe, o que Deus propõe a Oséias é viver a sacralidade do amor. E o que eu quero dizer com sacralidade do amor é um amor que é sagrado, um amor que ama. Aquilo que havia na Trindade, eu gosto muito de falar sobre isso, a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Dentro dessa Trindade, da pericorese dessa Trindade, ou seja, dessa dança entre as pessoas da Trindade, nós temos o genuíno amor, ou seja, as pessoas da Trindade se amam. E quando Deus então deseja e ordena a criação da humanidade, nós vemos esse amor nos alcançar. Esse amor perfeito, esse amor sagrado, esse amor que não é pautado simplesmente por aquilo que nós como criatura fazemos ou não, mas um amor que sempre foi e sempre será, um amor perfeito. É por isso que não existe outro lugar, outras pessoas, outras religiões que vão te deixar experimentar esse amor perfeito e genuíno. E o que nós vemos em Oséias é isso, é um homem experimentando o amor de Deus, mas um amor que muitas vezes se magoa, um amor que muitas vezes perde-se um pouco a beleza, esse amor muitas vezes que é machucado. Oséias, ele entra na história após a morte, e a sua vida ministerial se inicia após a morte de Jeroboão II. Jeroboão foi um dos reis do Império do Norte, ou do Reino do Norte, que vivenciou uma expansão territorial, militar e econômica. Ou seja, Jeroboão II, mesmo sendo perverso, mesmo tendo algumas dificuldades, ele foi uma figura, um rei, que fez com que o reinado do norte ele expandisse em territórios, em dinheiro, em finanças. Contudo, mesmo tendo essa expansão, há alguns problemas estruturais nesse reinado.
e até mesmo o profeta Amós, que é antecessor a Oséias, ele vai afirmar, né, no seu livro a respeito dessas dificuldades sociais. Ou seja, em meio ao contexto de expansão territorial, em meio ao contexto de expansão militar, o rei Jeroboão II, ele fez com que houvesse muitas desigualdades sociais dentro do seu reinado. Os ricos ficavam mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. Então, até Amós é levantado por Deus para ser, sim, um profeta, um mensageiro a respeito disso também. E Oséias, então, vai pegar o final desse reinado. E quando nós entendemos que ao final desse reinado, há umas dificuldades, eu diria, hierárquicas, há dificuldades da ação desse reino. Afinal, mudou-se o rei, e quando muda-se rei, se perde muitas coisas, as guerras, as dificuldades financeiras e sociais. No ministério de Oséias, o reino do norte, ele é de alguma forma conduzido por até aproximadamente 6 reis. E desses 6 reis, somente um morreu de formas naturais, o restante foram todos mortos ou assassinados. O que nós vemos então é Oséias pregando para uma sociedade que está passando por dificuldades financeiras, dificuldades militares e territoriais, ou seja, estão havendo guerras e o reino do norte ele pode ser a qualquer momento destituído, pode ser conquistado por outros impérios. Nós vemos então uma sociedade cheia de dificuldades. E o que acontece, e é isso que eu queria trazer para você, o que acontece de interessante em Oséias, na sociedade que Oséias está vivendo e pregando, é que eles, nesse medo de não saber o que acontecerá amanhã, nessa instabilidade social, nessa instabilidade econômica, eles começam a buscar qualquer coisa que de alguma forma faça com que a sua esperança surja. Eles querem qualquer coisa que possa fazer com que a sua situação mude. E é por isso que eles começam a adorar vários e vários ídolos. É nesse momento da história em que o Reino do Norte ele tende a ter um grande crescimento da idolatria. Afinal, o povo estava totalmente perdido, desorientado. O povo estava com medo. Eles queriam com que o presente fosse transformado. Independente se depois eles fossem condenados ou não por amar outros deuses, independente se depois eles seriam destruídos ou não, eles queriam com que o seu presente fosse modificado. E o interessante disso, né, eu até estava falando com o Aldair esses tempos, e para você que não sabe, eu além de pastor, eu também trabalho numa instituição financeira. Ou seja, eu sou gerente, né? Alguns vão falar, tá gerente de banco. O Aldair fala, eu nunca vou esquecer isso, que você nunca deve confiar num gerente de banco. E a tristeza disso é porque eu estou pregando para vocês e vocês vão ouvir isso na comunidade de vocês e eu sou o gerente de uma instituição financeira. Eu espero que isso não faça com que a mensagem que Deus tem para nós seja de alguma forma perdida a essência. Mas uma coisa que eu tenho observado é que as pessoas elas querem modificar o presente e não o futuro. Então, o que elas fazem? Eu quero que você preste atenção nisso. Eu não estou querendo falar mal de você ou de mim, não é sobre isso, mas você, quem sabe, já financiou um veículo. E a gente já fez várias vezes isso nessa minha trajetória. O interessante do financiar um veículo é que a pessoa paga o dobro pelo um veículo que ela vai vender depois de 3, 4 anos por quase metade do preço que ela pagou. Ou seja, não é um investimento, não faz sentido, mas a pessoa quer sentir algo. O presentismo, como alguns historiadores vão afirmar, é esse desejo pelo presente. Eu quero viver o agora. Eu quero viver o agora, independente do que aconteça depois. É por isso que muitas pessoas elas se jogam em prazeres, em drogas. Elas não têm mais consequências, elas não pensam mais no seu futuro, elas desejam viver o presente. E hoje na cultura, um pouco diferente daquilo que Oséias viveu, mas hoje numa cultura onde nós temos a hipervelocidade, onde nós temos a superconexão, conexão global, onde nós temos, enfim, os avanços tecnológicos, nós vamos observar cada vez mais as pessoas querendo viver o presente
de forma intensa, de forma plena, independente do que aconteça depois. Eu quero comer o que eu quero comer agora, eu vou comer, independente se depois isso vai me fazer mal ou não. Eu quero adquirir, mesmo se depois eu não venha a ter um crescimento econômico, financeiro, independente, eu quero viver o presente. E o legal disso é que eu já fiz isso também, acredito que você possa passar por isso, mas você financia um carro, e esse carro é muito bom, é muito bom dirigi-lo, é muito bom tê-lo, é uma conquista. Porém, depois de algum tempo, o carro ele se torna novamente aquilo que ele é, em essência. Simplesmente um bem que te locomove para um lugar ou outro. O sentimento é perdido, o amor é perdido, a paixão por aquele objeto é perdido. O presentismo, esse desejo de viver o presente intenso, independente das consequências, possivelmente é algo que acontece em Oséias. O povo está com medo, com fome, com dificuldades financeiras, com a iminência de uma conquista militar. E mesmo acontecendo todas essas coisas, ao invés deles voltarem a adorar o genuíno Deus, eles começam a adorar outros deuses para que, de alguma forma, seu presente seja transformado. E eu falo isso porque a cultura judaica ela é cíclica. O judeu ele entende que o seu presente é uma consequência do seu passado e o seu futuro é uma consequência do seu presente. Ou seja, se ele está adorando a Deus no presente, significa que o seu futuro será próspero, será bom, será com Deus. Agora, se o seu presente existe amores além de Deus, ele sabe que o seu futuro será de danação, que seu futuro será, de alguma forma, de juízo. É por isso que quando eu falo que eles estavam vivendo o presente, é que eles estavam querendo que o seu presente fosse transformado independente do futuro. Eles só queriam que, quem sabe, esses outros deuses pudessem dar a eles sustento, dinheiro, comida e proteção. Oséias, ele vai pregar a respeito de juízo de Deus. E é por isso que quando ele prega, ele fala sobre o quanto Deus está triste. E é por isso que Oséias ele vive a mensagem que ele prega. Deus faz com que Oséias case com uma prostituta. Oséias então pega essa prostituta e casa-se com ela. Eles têm então 3 filhos. E após esses 3 filhos, a sua esposa novamente cai em prostituição com outros homens. E Oséias é enviado por Deus a perdoar a sua esposa, a levá-la novamente para casa e cuidar dela. Oséias vive isso para que a sociedade do Reino do Norte entendesse o que Deus estava sentindo. Era como se Deus fizesse tudo para eles e eles, mesmo assim, olhassem para Deus e desejassem outros deuses. Oséias, quando prega, então, ele prega com a sua vida, ele vive a mensagem. Uma mensagem de juízo. Deus afirma que haverá juízo para o povo. Agora, também haverá esperança caso o povo se volte a Deus. Então, esse amor sacrificial que nós encontramos em Oséias, ou seja, Oséias vivendo a mensagem, é aquilo que Deus faz conosco. Deus, Ele nos ama de uma forma incondicional. Ele nos ama de uma forma sem precedentes, sem comparações. Contudo, nós, muitas vezes, somos como a mulher de Oséias. Trocamos Ele por coisas, por situações, trocamos Ele por prazeres. E é por isso que eu queria que você abrisse comigo em Oséias, capítulo 14. E eu quero ler com você o quanto Deus nos ama, o quanto Deus deseja estar conosco, o quanto Ele ama o seu povo e como nós estamos englobados nesse povo. Se você abrir comigo em Oséias, capítulo 14, eu quero ler até o 8, que diz o seguinte: Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e receba-nos com bondade para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode mais nos salvar, nossos cavalos de guerra também não.
Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos, pois são nossos deuses. Somente a ti os órfãos encontrarão misericórdia. Verso 4. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão com belas oliveiras, perfumados como cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente minha sombra, crescerá como trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como os vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, todos os frutos vêm de mim. O interessante desse capítulo, depois você pode terminar ele, é Deus falando uma mensagem a Israel. No versículo 1, Deus ordena: volte Israel para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Ou seja, é um Deus de amor que ordena que o seu povo pecador volte. Verso 2, ele diz: tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Ou seja, eu, Deus, te amo e eu quero que você volte, mas quando você voltar, haverá sua confissão de pecados. Haverá você entender que a sua vida, ela deve ser transformada. Esse Deus de amor que perdoa os pecados é o mesmo Deus que pede e ordena: traga as suas confissões e volte. Verso 2, a parte final diz: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade para que possamos oferecer-te nossos louvores. Ou seja, é um Deus de amor que perdoa, que recebe sim a confissão, mas que perdoa os pecados que foram vivenciados. No verso 3 diz o seguinte: a Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são os nossos deuses. Somente a ti os órfãos encontrarão misericórdia. O que acontece aqui é Deus transformando o povo, e o povo entendendo que a sua esperança não está em outras nações, não está no dinheiro, não está no poder militar. O que nós aprendemos com isso? Que a nossa esperança não está na política, que a nossa esperança não está em outras coisas, senão em Deus. E isso só é possível se nós entendermos que Ele nos amou, que nós precisamos confessar nossos pecados e que então Ele nos transformará, ao ponto de entendermos que o nosso amor, que outrora era deturpado, agora será transformado por Ele. Aquele com quem amamos, cada vez mais transformará quem somos. E aí continua no verso 4, então, e é Deus falando: então eu os curarei de sua infidelidade, os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Ou seja, Deus, e a gente vai ver isso também em Salmos, por exemplo, compara a idolatria a uma doença. O pecado, ele é uma doença que somente Deus pode nos curar. Se queremos vencer os pecados, e aqui ele compara a idolatria a esse pecado maior, e eu diria que a idolatria ou egocentrismo é o pecado, eu diria, o pecado que move a cultura, o pecado que move a sociedade. Se nós entendermos que precisamos ser curados disso e que Ele nos curará mediante a sua ação de amor, então as coisas começam a ser diferentes em nossa vida. Porque Ele nos curando da nossa idolatria, Ele nos curando dos nossos pecados, nós vamos conseguir amar como deveremos amá-lo. Aquilo que lemos em Ezequiel: Ele transformará nosso coração de pedra em carne. Ele colocará em nós o seu Espírito, e o seu Espírito fará com que nós venhamos a viver, e eu diria amar, viver os decretos e os mandamentos. Verso 5, Deus fala: serei para Israel como orvalho refrescante, Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo como cedro do Líbano. Ou seja, acho bonito quando Deus ele trabalha como orvalho, né? Geograficamente, Israel ele se encontra num lugar que não tem muitas chuvas.
E o orvalho é o que dá sustentação para a vida vegetal, é o que traz o frescor. Então é Deus falando, ei, se acalmem, porque se vocês me amarem, se vocês confessarem os seus pecados, se vocês deixarem eu modificar o seu coração e destruir os seus ídolos, eu serei quem proverá tudo para vocês. Se não houver chuva, haverá o orvalho que traz esperança. Eu serei o seu Deus. Ele continua no verso 6. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como o cedro do Líbano. Ou seja, Israel, e eu coloco agora nós, cresceremos e teremos um frescor perfumado, perfumante. Esse frescor de alegria, esse frescor de paz, ele será sentido por aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, Deus está transformando a essência, Deus está transformando o que esteticamente e essencialmente foi deturpado pelo pecado e agora transformando em algo belo, em que as pessoas olham, em que as pessoas veem Cristo. Que as pessoas olham e conseguem enxergar Jesus, conseguem enxergar Deus. Verso 7, ele fala, meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como o trigo e florescerá como uma videira. Seu aroma será agradável como os vinhos do Líbano. Ou seja, o quanto esse homem, essa nação transformada, será para a criação, será para os outros, vista com beleza, com alegria. E ele termina, e nós terminamos em verso 8, ó Israel, fique longe dos ídolos, sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. E aí Deus está terminando, né, sua mensagem a respeito de esperança, e ele volta a falar da idolatria. Ou seja, o quanto nós precisamos entender que o nosso coração foi deturpado pelo pecado e que se não deixarmos que Deus tome o controle de nos transformar diariamente, nós sempre cairemos no erro de idolatria, não somente de idolatria a pessoas, mas também a coisas, a sentimentos e qualquer criatura que não seja Deus. O quanto nós precisamos deixar com que Deus transforme e, eu diria, desocupe ou acabe com essa fábrica no nosso coração, na criação de ídolos, e deixe com que Ele seja o centro de todas as coisas. O amor sacrificial que nós vemos em Oséias, um profeta que viveu a sua mensagem, vem a nós nesse tempo, e acredito que vem calhar muito bem com esse tempo, a nos alertar sobre o quanto precisamos amar e ser amados, o quanto precisamos deixar com que as coisas desse mundo sejam mais importantes do que Ele, o quanto temos que deixar com que as belezas deturpadas desse mundo sejam mais belas do que Ele. Afinal, Ele um dia voltará, e quando Ele voltar, Ele reestabelecerá aquilo que um dia foi deturpado pelo pecado. Mas enquanto Ele não vem, nós estaremos trabalhando para que a sua glória se espalhe por todas as nações. E ela se espalhará por todas as nações quando nós amarmos de forma sacrificial, de forma genuína, não somente aqueles que estão ao lado, mas aqueles que estão muito distantes. Não somente para aqueles que, quem sabe, merecem ser amados, mas também para aqueles que, olhando a nós com um olhar humano, não mereciam. Deus nos chama a esse lugar do amar, porque um dia fomos amados. De perdoar, porque um dia fomos perdoados. Glória a Deus. Então eu queria orar com você, onde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Amém. Ó Deus, nós nos humilhamos aos seus pés nesse instante. Nós, criaturas tão pecadoras, tão cheias de erros e de falhas. Quem sabe não, genuinamente nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos o amor. Nós ficamos opacos, nós ficamos escurecidos,
nós fomos endurecidos e nos tornamos criaturas com um coração de pedra. Criatura que não ama se não tem algo em troca. Ó Deus, nossa oração nesse instante é que o Senhor venha nos transformar, para que cada vez mais a mensagem que pregamos seja vivenciada por nós. Não deixe, Deus, que venhamos a colocar coisas, estruturas ou pessoas na centralidade de nossas vidas. Eu oro nesse instante para que o Senhor não nos deixe colocar família, negócios, dinheiro, nem mesmo ministério no centro de nosso querer, mas que o Senhor assim seja. Que o Senhor seja o centro do nosso querer, que o Senhor seja o centro do nosso coração e do nosso amor. Que possamos te amar de forma digna, que possamos ser conforme a sua imagem e semelhança, ó Deus. Que possamos partilhar a sua glória, o seu amor sacrificial com todos aqueles que hoje precisam. Não nos deixe, ó Pai, vivermos simplesmente para nós mesmos. Não nos deixa simplesmente, ó Deus, viver para as nossas satisfações, para o nosso querer, mas transforma-nos quem nós somos. Não nos deixa, ó Pai, constituir ídolos, mas nos faça te amar genuinamente. Ó Deus, que o Senhor nos transforme primeiramente de fora para dentro, que nós venhamos a nos moldar ao quem o Senhor é, e que posteriormente nós venhamos a ser transformados de dentro para fora, para que outros possam ver o quão belo é te seguir, o quanto maravilhoso é ser amado e te amar, Jesus. Ah, Pai, eu oro para que os corações eles venham ser totalmente voltados a Ti e que a paz que excede todo entendimento alcance a todos nesse instante. Ó Deus, que o Senhor traga para essa geração outros Oséias, homens que vivem a mensagem, homens que não se importam mais com a sua reputação, não se importam mais com a sua história, não se importam mais em marcar um país ou os anais da história, mas homens e mulheres que se importam em fazer o seu nome conhecido. Que o seu nome seja conhecido nos quatro cantos dessa terra, que o seu nome seja lembrado e o nosso esquecido. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.